sempre que tem ano novo, tem expectativas novas, né? Tem novas realizações, novos objetivos, novas promessas, enfim, tudo se renova. E é assim também no espaço, no mundo da astronomia, muitas projeções para este ano de 2022. Ignition, 2, 1... Isso aí, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Bem, graças a Deus, meu irmão. Esse ano de 2022 começou, a gente está nessa primeira semana aí, a expectativa para este ano também, né, como foi 2021, é grande, né, sobre os acontecimentos no espaço, né, Fontana? Grande, muita coisa boa aí para acontecer esse ano aí. E é aquele negócio, né? Nós fizemos uma retrospectiva de 2021, agora nós temos que falar das projeções? Previsões, né? Das previsões para 2022, né? Ah, coisa bacana. E 2022 promete, viu, Marcelo? É? É, muita coisa bacana aí. O que você traz pra gente aí nesta manhã? Ó, o pessoal que acompanhou a retrospectiva aí, viu que eu falei que 2021 foi o ano de Marte, né? Várias missões em Marte lá, muita coisa bacana acontecendo. E esse ano, Marcelo, ao longo aqui do que eu for falando aqui, o pessoal vai perceber que esse ano é o ano da Lua, viu? Ah, é? É. Por quê? Porque esse ano nós marcamos o início da missão Artemis da NASA, que vai levar de novo o homem à Lua. Sério? Isso. E como apoio a Artemis é uma missão que a ideia dela é pousar na Lua até o ano de 2025, 26. Sim. Era 2024 por uma questão de não ter traje espacial apropriado para a Lua, né? Ter que reconfeccionar, reinventar a tecnologia, refazer, na verdade, a tecnologia dos trajes espaciais para esse fim foi adiado de 2024, mas até 2026 sai. Né? Só que a Artemis ela tem são várias missões até pousar na Lua, né? E a Artemis em si, ela precisa de várias missões de apoio. Então, assim, esse ano é um ano engraçado porque todo mundo vai voltar as atenções para a Lua. Mas vamos destrinchando por parte. Sim. Aqui que a gente vai chegar e falar mais disso. Vamos lá. Então, beleza. Janeiro, né? Esse mês de janeiro a gente já tem aí. Nós tivemos o lançamento do telescópio espacial James Webb no dia 25 de dezembro, né? E é uma coisa muito complicada, que ele foi todo dobrado para caber dentro da coifa do foguete. Ele é um telescópio gigantesco, Marcelo. Para você ter ideia, ele é aberto. Ele tem as dimensões de uma quadra de tênis com a altura de um prédio de 3 andares. Então ele é muito grande. Imagina você colocar isso dentro de um foguete. Né? Então o que eles fizeram? Fizeram igual um origami. Ele vai todo dobradinho para o espaço. No canal tem vários vídeos aí mostrando isso aí, e ele vai se desdobrando, que é o que a gente chama de deploy, né? A gente usa o termo em inglês, ele vai se desdobrando até montar totalmente. Graças a Deus aí, graças às boas inspirações científicas aí, as partes mais complexas já foram vencidas. Sim. Ele tem um escudo de calor de 5 camadas, Marcelo, que aquilo ali dava pavor quando o pessoal pensava no deploy daquilo ali, no desdobrar, esticar, ele era muito complexo, sabe? E graças a Deus correu tudo bem e ele agora está faltando o último estágio que vai ser desdobrado amanhã, que é a abertura do espelho primário dele, tá? E essa abertura desse espelho primário marca o final da montagem do James Webb no espaço. Então, até amanhã, a gente deve estar com o James Webb totalmente montado no espaço. Ele ainda não está no local definitivo dele, ele ainda vai demorar até o final desse mês. Ele vai chegar ao ponto definitivo dele também, que é o ponto L2, onde ele vai ficar, né? E daí mais cerca de 5 meses para a primeira imagem científica. Mais 5 meses? Mais ou menos. Sim, depois do deploy completo. Depois do deploy completo, porque o deploy é uma parte, é montar Sim. a estrutura. Depois da estrutura montada, a gente chama de comissionamento, que é os ajustes. Ajustar espelho, ajustar ótica, ajustar todos os equipamentos científicos, né? Então é um processo realmente muito demorado. O deploy sai ainda esse mês? Não, o deploy termina amanhã. Termina amanhã. Termina amanhã. A NASA, inclusive, deve fazer uma transmissão ao vivo. Sim. Para finalizar, ela tem feito, nos últimos passos do deploy, ela fez transmissões ao vivo. E amanhã não será diferente. A gente não tem um horário ainda,
Se for um horário bacana, talvez eu até entre na brincadeira e faça também. Sim. Mas como a gente não tem um horário ainda, eu não quis arriscar falar com o pessoal que vou fazer, não. Perfeito. Então é isso. Seguindo aí. Mês de fevereiro nós temos aí o lançamento de uma missão de uma empresa que chama Axon, que é a Axon 1. E é uma missão de turismo espacial. Ela não vai levar só turistas, não. Ela vai levar astronautas também. Mas me parece que são 3 turistas a bordo dessa missão. E ela é importante da gente falar porque essa empresa, a Axon, embora esse lançamento, ela vai usar a estrutura da SpaceX, tá? Que é o lançador, é o Falcon 9, o foguete Falcon 9 da SpaceX, que é o que faz aí lançamento direto para ISS, para vários outros fins aí, e a cápsula Crew Dragon, que também é a cápsula que leva astronautas para ISS, e a mesma cápsula que foi usada na missão Inspiration 4, que a gente falou que ficou com 4 turistas dando a volta à Terra por 3 dias, né? Sim. Mas o interessante da Axon é que as ambições dela são de construir a primeira estação espacial privada. Vai ser um hotel espacial. Que tá? isso, hein? E aí essa missão de fevereiro, aí, essa missão turística, marca a entrada definitiva da Axon no turismo espacial. Então é uma coisa muito bacana, vale acompanhar de perto aí. Coisa sensacional isso, Bacana. Março a gente começa, propriamente dito, com a nossa missão Artemis, que é o que eu falei, que vai levar o homem à Lua. E a primeira coisa dessa missão é uma sonda que vai ser lançada, chama missão Capstone. Ela vai orbitar a Lua e coletar parâmetros, estudar a estrutura orbital da Lua. Ela vai ficar em órbita da Lua ali, estudando, porque ela está preparando a missão Artemis, Marcelo, só para o pessoal entender, é uma missão que primeiramente ela vai levar o homem de volta à Lua, mas visando da Lua ir para Marte. Então, a Artemis tem todo esse nuance. E para isso funcionar e acontecer, a ideia dos Estados Unidos é construir uma estação espacial orbitando a Lua, que já tem até nome, vai chamar Gateway, que quer dizer portão, né? Uhum. Portão. Então, essa missão Capstone, ela vai estudar os aspectos orbitais da Lua para coletar informação para a implantação da Gateway, tá? Não pensem que é ficção, tá? A Gateway já tem projetos, já está projetada, já é uma coisa certa, vai acontecer. Em astronáutica, as previsões que a gente faz, às vezes pode mudar a data do lançamento. Sim, por um ou outro evento pode alterar ali alguma coisa, né? Então, por exemplo, no dia 12 do 3, está programado aí do 12 de março, da missão, do primeiro voo da missão Artemis, que é a Artemis 1. Eu já falei aqui, foi até o nosso companheiro aqui, o vereador Ivan Luiz, tinha feito a pergunta, né? E no dia eu falei sobre isso, que é a primeira missão da Artemis, vai levar a cápsula Orion não tripulada, ela vai dar uma volta em torno da Lua e voltar para a Terra. Isso é a Artemis 1. Essa Artemis 1 deve ser lançada então agora, no próximo dia 12 de março. A Artemis 2, que deve ser lançada em 2024, vai fazer a mesma coisa, orbitar a Lua, porém já tripulada, tá? E a Artemis 3 finalmente deve pousar na Lua, tá? Que isso, que coisa espetacular. Então, esse ano, então, tem muita coisa para acontecer. Nós não chegamos nem no meio do ano ainda. Nem no meio do ano, nós estamos longe dele. Tá doido aí. Eu tenho que correr aqui, senão não vou chegar no final do ano, não. Então, aqui, aí nós vamos ter também em março o lançamento da Starship. Starship é um grande foguete de carga aí do Elon Musk, da SpaceX. É considerado o maior foguete já projetado, a Starship. Maior do que o Saturno V, inclusive, que levou o homem à Lua pela primeira vez, né? E a Starship é um foguete que os anseios do Elon Musk é o foguete que, teoricamente, levaria a humanidade a Marte, né? Tá doido, hein? Na cabeça dele, né? Então é um foguete muito poderoso, muito bacana. Ele vai ser um lançamento de teste, o primeiro lançamento de teste. Ele vai fazer só um voo suborbital, não vai para lugar nenhum. Mas é um teste, né? Então, bacana. Esse homem quer começar a implantar chip nas pessoas nesse ano 2022 também. Cara doido, né, rapaz? Cara você doido. Ia deixar implantar um chip? Tá doido, de curus, credo. Pois é, dureza, né? Vamos lá, vamos seguir. Pois é, aí em março, aí nós temos, só lembrando, no dia 20 de março,
nós temos o início do outono, só para o pessoal saber, né? Sim. Em maio, Marcelo, nós temos uma coisa muito bacana. No dia 15 e 16 de maio, nós vamos ter um eclipse total da Lua para chamar de nosso, para chamar do Brasil. Em março né? ainda? Em maio. Maio? Tá? Abril nós não temos nada de grande Sim. relevância assim, não. Em maio nós vamos ter aí esse eclipse total da Lua visível em todo o Brasil. Ele vai começar no dia 15 de maio por volta das 10 da noite e terminar no dia 16 de maio por volta das 4 da manhã. Ó, que legal. É o eclipse total, totalmente visível no Brasil. Vai dar para fazer uma festa, observar eclipse, matar a saudade de um eclipse total. Ó, que legal. De fato aqui, né? É uma coisa muito bacana, viu? E também em maio, alguns aí dizem que vai ser para junho, mas eu sou mais ousado. E eu arrisco dizer que finalzinho de maio, eu vou arriscar uma data, Marcelo. 29 de maio nós vamos ter a primeira imagem do James Webb. Mas por primeira que imagem científica. Por que a sua previsão Intuição astronômica. É? É porque é o seguinte, na verdade a gente sabe que o comissionamento, esses ajustes aí, a previsão eram 6 meses do lançamento. Mas você falou aí agora há pouco, aí 4 meses depois dele todo 6 pronto. meses. 6 meses. 6 meses? Isso. Agora mesmo aí que você falou? Não foram Sim. 4 meses não, da primeira imagem? 6 meses. 6 meses após o lançamento, né? Sim. E aí o pessoal tá achando que pode demorar, que pode isso, pode aquilo, que vai ser... Tem gente chutando em meados de junho. Eu vou ser mais otimista, porque na verdade pode acontecer. Tá otimista mesmo, hein? Né? Vou ser mais otimista e vou colocar aí por volta de 29 de maio. Sim. Tá? Depois aí o pessoal que tá assistindo aí, comenta tá gravado. no canal lá, tá gravado. E se fizer, fala lá, não, o cara falou. Né? E aí em maio também, a China vai lançar o segundo módulo da estação espacial dela. A China está construindo uma estação espacial, né? Tem um módulo só no espaço. É um módulo que vai chamar Wenchang, né? E vai ser acoplado. Essa estação espacial chinesa, Marcelo, ela é projetada para 3 módulos, tá? Então o segundo módulo vai ser lançado agora em maio. E provavelmente o terceiro módulo também vai ser lançado ainda nesse ano, mas a gente não sabe ao certo quando não. Tá? E uma coisa, que um fato curioso, né? A Wenchang vai ser lançado no foguete Long March 5 da China, que da última vez que lançou o primeiro módulo, ele ficou desgovernado e caiu na Terra, né? Ah, é? Então estamos aí nas expectativas, será que vamos ter isso aí? Vai tá doido aí. Né? Aí é só para fazer essa análise, essa analogia aí. Em junho, Marcelo, nós vamos ter uma missão espacial em homenagem ao meu amigo Marcão, da padaria Arte Pão. Esse aqui, eu acho que eles descobriram os anseios do Marcão. Você vai entender por quê. É a missão JUICE, da ESA, da Agência Espacial Europeia. Sim. Ela vai estudar as luas geladas de Júpiter, Europa, Calista e Ganímedes. Olha aí, hein? Né? Então, assim, Marcão é fascinado com as luas de Júpiter, né? Por isso que eu falei aqui. E essa missão é muito bacana, que a ideia dela é ver a questão dos oceanos. Todas essas luas, elas têm uma crosta congelada e supõe-se que tenham oceanos subterrâneos, né? Sim. Europa, inclusive, já foi provado que tem muito mais água do que a Terra. E aí essa missão JUICE da ESA vai fazer um estudo mais aprofundado dessas luas, viu? Missão muito bacana essa missão de junho aí. Em 2022, a Rússia quer voltar para a Lua, Marcelo. Ah, é? Lembra que nós fizemos um programa aqui falando da Luna 15? Sim. Na época que a Apollo 11 estava lá, Sim. a Luna estava orbitando a Lua Foi. e tal. E agora a Rússia, que é saudosista, vai lançar a Luna 25, Ah, é? que vai pousar na Lua. É um lander. Quando a gente fala... Existem 3 tipos de espaçonave, basicamente, para exploração. O Orbiter, que orbita o planeta. O Lander, que é o que pousa e fica lá parado. E o Rover, que é tipo um jipinho, que pousa e anda. Né? Então, nesse caso aí, a Luna 25 é um lander que vai pousar e vai estudar o solo lunar. Ela não vai trazer a amostra para a Terra, não, mas ela vai fazer vários estudos. Do regolito, o regolito é aquela poeira lunar, das rochas e do solo lunar. Tá? Ela vai pousar no polo sul da Lua, e o polo sul da Lua virou um lugar muito de ambição, né? Das agências espaciais, porque descobriu-se que ele tem uma grande quantidade de água.
Ah, é? Então seria um lugar ideal para implantar aí uma estação, uma colônia, vamos dizer assim, na Lua, caso fosse preciso, caso fosse intenção, né? Sim. Então, por aí você está vendo, ó, quantas missões à Lua nós já falamos até agora, né? Então vamos mais uma aí, Marcelo. Nesse mês ainda aqui de julho, a Índia vai voltar para a Lua, é a missão Chandrayaan-3. Ela vai levar um rover, né, que é um jipinho, e pousar na Lua. A Índia fez 3 missões lá para a Lua já, Marcelo. Dá para acreditar? Isso que eu falo, tá vendo? Tá todo mundo indo para a Lua. Então a Índia teve a Chandrayaan-1, que era um órbiter que ficou orbitando a Lua lá. Depois a Chandrayaan-2 tentou pousar na Lua e falhou. E agora, finalmente, a Índia volta com nova tecnologia, com a sonda chamada Chandrayaan-3, que quer levar um rover e pousar na Lua. Ó. Olha pra você ver, até a A Índia Índia tá indo pra Lua, olha que bacana. Que isso, hein? E tem mais, né? Aí, nesse mesmo mês ainda, nós vamos ter a primeira missão Peregrine, que é uma empresa chamada Astrobotic, uma empresa americana. Ela vai levar vários instrumentos. Essa missão está em conjunto com a missão da NASA. A Astrobotic, ela é contratada pela NASA. Sim. Para fazer esse estudo aqui, vai levar vários instrumentos para a Lua. Ela faz parte aí da missão Artemis, que a gente falou, né? Então, isso tudo em julho, tá? Agosto, Marcelo, nós temos a missão Psique. Pisque. Homenagem a Marcão de novo. Né? Uai. O povo Marcão da tá astronáutica demais, escuta o Marcão, É. né, rapaz? A missão Psique, ela vai estudar aquele asteroide metálico quintilionário, você Sim, lembra dele? sim. O 16 Psique. Então ela vai ser lançada agora, em agosto, tá? Com destino aí ao asteroide 16 Psique. Ela vai a bordo de um Falcon Heavy da SpaceX, né? E a previsão é que ela chegue ao asteroide no ano de 2026. E aí, Marcelo, em agosto vamos de Lua de novo. Agosto? Agosto nós vamos de Lua de novo. Uma missão da Coreia do Sul, Marcelo. Ó, também? Vai pra Lua. Uai, tá doido. A missão chamada Korean Pathfinder Orbiter. É mesmo? Né? Pathfinder quer dizer desbravador. Então a Coreia do Sul também vai desbravar a Lua. Olha aí, hein? Tá vendo por que eu falei que 2022 é o ano da Lua, Marcelo? Tá doido, ué. Mas aí... Todo mundo querendo chegar lá. Todo mundo querendo chegar lá, mas aí pro negócio, só para contrariar, que a Rússia gosta de contrariar, né? A Rússia vai pra Lua também, mas ela não quer ir pra Lua, não, ela vai pra Marte também. Ah, é? O que acontece? Em setembro, nós temos aí, a cada 26 meses, nós temos uma aproximação de Marte com a Terra. Cada 26 meses? A cada 26 meses, né? Coisa mais ou menos, pouco mais de 2 anos, Sim. né? E aí se abre o que a gente chama de janela de lançamento para Marte. Por quê? Marte está mais perto da Terra, então é o melhor momento de você lançar, gastar menos combustível, monitorar a ida das missões e tal. Né? Essa janela dura 12 meses, tá? Ela começa no dia 20 de setembro. Sim. E aí a Rússia vai lançar uma missão que ela tentou lançar na última janela, que é a missão ExoMars 2. Ela já tem uma missão, que eu falei aqui, que descobriu água num cânion lá de Marte, não sei se você vai lembrar disso, a ExoMars 1, com a sonda TGO, né? E agora a ExoMars 2, ela vai com um orbiter também, que é tipo a TGO, mas ela carrega um rover muito tecnológico, chamado Rosalind Franklin. Esse rover, para você ter ideia, ele leva uma perfuratriz capaz de perfurar o solo marciano 2 metros, coisa que nós nunca fizemos. E ele vai para procurar a vida em Marte. Então, assim, até no canal lá tem um vídeo que eu já fiz há bem mais tempo, coisa de uns 6 meses, sobre essa missão ExoMars, produzido pela Roscosmos. Eu legendei ele nós traduzimos ele do russo e legendamos para o português. Perfeito. Compensa o pessoal ver lá essa missão. Legal. Lá, muito bacana, tá? E essa missão é o seguinte: a Rússia já tinha tentado lançar ela antes, deu um tanto de problema, não conseguiram na última janela, vão tentar lançar agora. E se não conseguir lançar, eles vão abandonar a missão. Olha para você ver que coisa louca. Tudo da missão pronta, todo o aparato construído, mas está consumindo muito recurso. Então, se não der certo nessa janela, eles não vão lançar mais. Tá? Aí no dia 26 também, Marcelo, de setembro, a gente tem a chegada da sonda DART ao asteroide Dimorphos.
E eu vou refrescar aqui a cabeça Sonda DART. a cabeça do pessoal. A sonda DART, eu já falei dela aqui. É uma sonda que a NASA programou, ela vai bater num asteroide e desviar a rota do asteroide. Esse asteroide não oferece perigo nenhum para a Terra. Por que vai fazer isso? Ela vai fazer para testar a capacidade de fazer isso num possível evento onde a gente tem um asteroide vindo em rota de colisão com a Terra, para ver se ela vai conseguir desviar. Sim. Nós temos um vídeo no canal fantástico sobre tudo da DART, explicando os passos da missão, como é que o lançamento, a concepção, a órbita. Tá? Esse asteroide, ele está no cinturão de asteroide. E por que eles escolheram o Dimorphos? É um negócio muito bacana. Eles são 2 asteroides, um asteroide pequeno orbitando o grande. Sim. Então a DART ela vai bater no pequeno para ver o quanto ele chega para perto do grande e assim ela tem o parâmetro de calcular os desvios. Porque se fosse um asteroide sozinho, você não tinha nada para parametrizar, para encontrar, sabe? Então, para mais detalhes, eu vou pedir o pessoal para dar uma checada no canal lá, mas é um vídeo muito bacana da DART, viu? Muito legal. Essa missão é muito... E essa missão ainda é bacana porque ela leva um CubeSat. CubeSat, o que é isso, O Fontana? CubeSat a gente chama satélite de cubo. É um satélite geralmente de proporção pequenininha. Uhum. Ele é do tamanho de um cubinho, assim. Sei. Né? E são satélites com coisas específicas. É um CubeSat produzido pela Agência Espacial Italiana, que antes dela se chocar com o asteroide, esse CubeSat vai ser ejetado e vai filmar o choque dela com o asteroide. Então ele vai gravar tudo que vai acontecer durante esse impacto. É uma coisa muito bacana essa missão. Imagina. Acompanhar ela de perto aí. Então o ano tá acabando. Tá né, acabando? O ano tá acabando. Tá doido, tem coisa demais. Pois é, hein? vamos para outubro aqui então. Outubro nós vamos ter a missão Hakuto R. Sim. Né? É uma missão conjunta do Japão e Emirados Árabes. Para onde que vai, Marcelo, Hakuto R? Pra onde? Pra Lua? Pra Lua. Aí é Vamos o pra ano da Lua aí, Vamos ó. pra Lua. E aí olha pra você ver que coisa bacana. O Japão, né, a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, produziu o módulo que vai levar a missão lá, o Orbiter e tal. E os Emirados Árabes Unidos, que já deram um show aí explorando Marte com a sonda Hope, construíram um rover com o nome Rashid. Por isso que o nome da missão é Hakuto R. O R faz referência ao rover Rashid dos Emirados Árabes Unidos. No dia 25 de outubro nós temos um eclipse parcial do Sol no Brasil. 25 de outubro? Isso, não Sim. vai ser um eclipse muito grandioso para a gente aqui, mas como vocês sabem que a gente tem aí as parcerias com os observatórios Subaru aí e outros, nós possivelmente vamos conseguir transmitir a totalidade desse eclipse no canal, tá? Bacana. Fazer online. Sim. Novembro temos outro eclipse total da Lua que não será visível no Brasil, mas vai ser visível na costa oeste dos Estados Unidos. E na costa oeste dos Estados Unidos nós temos o Havaí. E no Havaí Tem o o observatório. Observatório Subaru. Então nós temos as canas do Subaru e com certeza esse eclipse vai estar ao vivo no canal Nerd aos 50. Ó, coisa Né? bacana, hein? Acabou o ano? Agora nós vamos para dezembro para acabar, né, mano? Dezembro de 2022. E olha para você ver, o ano da Lua mesmo, olha para você que coisa interessante. Em dezembro de 2022, a gente comemora 50 anos da última missão do homem à Lua, da Apollo 17. Então foi a última vez que o homem foi à Lua. E agora, 50, Foi a última? a última missão na Apollo Foi a 17. única? Não. Que o homem não pisou na Lua, né? Nós pisamos na Lua com 4 missões, Com né? 4 Deixa eu missões, ver se é é 4 mesmo. Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13 falhou, Apolo 15, Apolo 16, Apolo 17. 5 missões. 5 missões. Né? Apolo 13 deu problema e não conseguiu pousar, não. Mas então o que acontece? Nós pousamos na Lua aí com 5 missões e a Apolo 17 foi a última, né? Aí o governo americano cortou a verba da NASA para esse tipo de missão, que são missões muito caras. Sim. E já tinha vencido a corrida espacial, então eles não quiseram investir mais. E agora, 50 anos depois, nós estamos retomando aí com o projeto Artemis aí a volta à Lua, né? Então vamos Coisa lá. bacana, hein, Né? Coisa Isso aí. bacana, muito legal. E aí, Marcelo, para fechar o ano da Lua aqui, nós temos 2 lançamentos ainda esse ano, Sim. que sem datas previstas, um provavelmente no começo do ano agora e outro no final.
de uma empresa chamada Intuitive Machine, ou Intuitive Machine, para a Lua, né? Essa empresa é uma empresa de carga, ela vai levar carga para a Lua, instrumento. Por exemplo, a NASA precisa de mandar para a Lua lá um instrumento, ela que vai fazer essa entrega, né? Então nós temos 2 missões de testes aí, mas que já está levando aparato, já está levando equipamento, tá? Sim. E é isso. Então o nosso ano de 2022... Rapaz, que coisa, hein? O Lino lá de Fazenda Velha, ele mandou uma mensagem aqui, ele tá simplesmente boquiaberto com tudo que tá para acontecer ao longo desse ano. Por falar no Lino, podemos abrir aqui para participação da turma no WhatsApp? Claro, com certeza. Encerrou aí a agenda de projeções astronômicas, né, para 2022. Eu vou ter que colocar seu áudio, viu, Lino? Bom dia, fala comigo, Lino. Bom dia, meu parceiro Marcelo. Só para comentar, viu, amigo? Eu tô ouvindo aí o nosso amigo aí comentando essas evoluções. Quando a gente assiste filme de ficção, eu adoro filme de ficção, mas quando a coisa está partindo para o lado real, você vê que a coisa está acontecendo, assusta, viu, parceiro? Estou aqui meio assustado com isso tudo aí, viu? Mas não tem para onde correr, né, meu amigo? Tem não. Bom dia para vocês, viu? Então um abraço aí, nosso parceiro aí. Valeu, Lino. Não tem como correr não, meu filho. A coisa tá acontecendo mesmo. Daqui uns dias até você tá indo pro espaço, Lino. Se bobear, viu? Literalmente, né? Lá pro hotel da Axon aí, ó. Aí, tá vendo? A Adriana mandou mensagem aqui. Qual o canal do Fontana? Eu sou apaixonada com esses assuntos. Acompanho eles sempre na rádio. Nerd aos 50, Adriana. Vai no YouTube e busca lá Nerd aos 50, é o canal do Mário Fontana, tem vídeos lá sensacionais sobre tudo que acontece no espaço. O Henrique tá perguntando se você já teve contato com o ET de Varginha. Teve não, viu, Henrique? Ele já contou essa história aqui pra gente outro dia. A Marina quer saber se a astronomia explica qual seria a estrela de Belém que guiou os Reis Magos. Aproveitando aí, hoje é dia de Reis, né? A astronomia explica, Fontana? Explica, explica sim. Nós tivemos uma visão muito parecida da estrela de Belém no ano passado. Ah, é? Em dezembro de 2021, a estrela de Belém, o que supõe-se o mais próximo, né, que supõe-se, foi uma conjunção de Júpiter e Saturno, e a gente teve isso no ano passado. Vários canais do YouTube aí transmitiram ao vivo essa conjunção, porque Júpiter é muito brilhante no céu, né, Marcelo? E Saturno também. Quando os dois eles chegaram muito pertinho um do outro, a gente acompanhou essa evolução da conjunção aí durante o final de 2020 inteiro, aí foi acompanhando. E, coincidentemente, culminando no dia 20, por volta do dia 24, 25, era o dia que ela estava mais próximo. Um evento raro que calcula-se que aconteceu da última vez quando Jesus nasceu. Ah, é? Já tem os cálculos e previsões astronômicas já falavam isso, então por isso supõe-se que essa conjunção era justamente ela que seria a dita estrela de Belém. Que guiou aí os Reis Magos. Uma conjunção de Júpiter com quem? Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno. É. Que legal, tá aí a explicação então, Marina. Valeu, viu? Fontanão, é isso, meu querido, pra hoje? Isso aí. Coisa bacana, hein? Hoje a gente fez aqui uma previsão de tudo que deve acontecer aí das missões espaciais ao longo desse ano de 2022 e, claro, qualquer atualização, qualquer novidade, o Fontana vai trazer pra gente aqui. Toda quinta-feira ele participa com a gente. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, você busca lá no YouTube o canal Nerd aos 50. Falou, meu querido? Isso aí. Agradecer ao pessoal aí que participou, todo mundo aí, o Lino, a Marina, não vou lembrar o nome de todo mundo não, mas agradecer Adriana, demais. o Henrique. Isso, agradecer, obrigado. Falar com o pessoal, gente, inscreve no canal, curte lá, assistam os vídeos, tem vídeo muito bacana. Recomendar mais uma vez o vídeo da sonda DART, pra vocês verem que coisa, né? O Lino falou de ficção científica, então assim, o vídeo da sonda DART porque é um vídeo muito bacana mesmo. Sim. Um dos vídeos que eu fiz no canal, que eu tive satisfação de ver, até eu fiquei emocionado com a grandiosidade da missão DART. Você DART. fez, editou, colocou no ar, depois que você assistiu, você falou, nossa, trem bacana, legal, hein? Muito bacana, viu? Então acompanha aí, nós temos muita coisa boa aí, viu?
Ah, que legal. Valeu, Fontana, pela participação. Quinta-feira de vem a gente tá aí de novo. Valeu? Deus quiser. Obrigado, Marcelo. Abraço a todo mundo. Grande abraço. Um abraço também para nosso amigo D'Angelo Oliveira, dando suporte técnico aqui no canal Nerd aos 50. O vídeo dessa entrevista daqui a pouco tá lá no canal Nerd aos 50 para você acompanhar. Valeu, 9h24.